Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 13, a amizade de Jesus com uma família de Betânia. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais que são a vida social de Jesus, segundo, frutos da amizade com Jesus, e o terceiro, lições que aprendemos com a amizade de Jesus. Nosso texto áureo se encontra em João capítulo 11, versículo de número 5, que diz: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Nossa verdade prática diz que dentro da família, a amizade com Cristo, ela evoca uma comunhão, conselho, simpatia, reciprocidade, tanto que tu vem daqui quando vai para lá, nos relacionamentos. Então o que vem daqui, o que vem de cá era recíproco. A palavra-chave é amizade. Amizade, segundo o dicionário da língua portuguesa, diz que é relação afetiva entre indivíduos, sentimento de lealdade, de proteção, de afeto e de carinho. O primeiro tópico, a vida social de Jesus. Primeiro subtópico, Jesus foi um ser social. Então Jesus ele tinha um convívio com as pessoas dentro da família e também fora da família. Não era só ali dele, não era alienado, não. Então ele estabelecia amizades, estabelecia também inimizades, claro, como todo ser humano comum, não por causa dele, mas porque assim, como diz Paulo, no que depender de vós ou no que depender de nós temos que ter paz com todos. Mas mesmo nós querendo ter paz com todos, vai ter pessoas que não vão gostar da nossa pessoa. Agora, o inverso não pode acontecer. Nós não gostarmos de outra pessoa é diferente. Tem pessoas que são difíceis? Tem pessoas que são difíceis, mas essas que nós temos que verdadeiramente amar. Então, com José, ele aprendeu a profissão, ele aprendeu a ser carpinteiro. Aí depois que ele deixou a casa da mãe, ele seguiu o projeto do Pai Celestial. Ou seja, aí nessa jornada ele fez amigos, como diz lá em João capítulo 15 e o versículo de número 15. Já não vos chamarei servos, mas tenho-vos chamado amigos. Aí vem o segundo subtópico, uma casa hospedeira. Então havia uma família que desfrutava de uma bonita amizade com o Senhor Jesus. Está lá em João capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. E Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam com ele à mesa. Então essa família ela era especial nas relações de Jesus interpessoais. Aí vem o terceiro subtópico que diz: Jesus foi recebido por essa família. Então entre os próprios irmãos, entre a própria família de Jesus, dentro da casa de Jesus, tinha aqueles que não compreendiam a sua missão, que não compreendiam o seu ministério, que zombavam dele. Porém, nessa família de Betânia, de Lázaro, Marta e Maria, Jesus encontrou acolhimento especial para o seu chamado. Eles sim reconheciam o chamado de Jesus, apesar dos seus próprios não reconhecerem, essa família reconhecia. Lucas 10, 38 e 39 diz: e aconteceu o quê? Indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em casa. 39. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então, a própria família dele não ouvia, mas Maria sim queria ouvir, sentava aos seus pés, prestava atenção no que ele estava falando, no que ele estava ensinando. Então isso aconteceu quando? Aconteceu logo depois da missão dos 70, quando Jesus enviou 70, de 2 em 2, para ir pregando, para ir curando, para ir expulsando os demônios. Aí ele aproveita essas caminhadas, essas saídas, esses evangelismos, para poder visitar os amigos também. Então isso faz parte da vida, fez parte da vida de Jesus e tem que fazer parte da nossa vida também. Não podemos nos esquecer dos amigos. O resumo desse tópico diz: uma família em Betânia recebeu Jesus em sua casa. Que família é essa? Você se lembra? Família de Lázaro, de Marta e de Maria. Então são 3 irmãos aqui. O segundo tópico fala sobre os frutos da amizade com Jesus. Ter amizade com Jesus gera frutos? Sim, com toda certeza. Ter amizade com Jesus vai gerar frutos. O primeiro subtópico diz: presença real do Filho de Deus. Então esse é o primeiro fruto que está gerando. Aí vem o tópico 2, o subtópico 2 e o 3, que a gente vai falar na sequência. Mas primeiro, presença real do Filho de Deus. Então esse é um grande fruto que gera para a nossa vida ter amizade com Jesus, ter um relacionamento com Jesus. Mateus 10,40 diz: quem vos recebe, a mim me recebe. Ou seja, Jesus está falando de um discípulo. Quem recebe esse discípulo está recebendo a mim mesmo. Então, se nós recebemos um discípulo, um pregador, qualquer pessoa que seja, que venha em nome dele, nós estamos recebendo ele mesmo. E olha que a continuação do versículo: e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou.
Então, ou seja, o pai e o filho, nós estamos recebendo. Quando recebemos um destes pequeninos, um destes que vem pregar, que vem ministrar, que vem ensinar, nós estamos recebendo o próprio Cristo. Então, agora, imagine você receber uma visita do próprio Jesus, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Sabe onde isso está escrito? Lá em Apocalipse 19:16. No manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, já pensou receber na sua casa o próprio Cristo, o próprio Jesus, o próprio Messias, o grande Rei de todos os reis, o grande Senhor de todos os senhores? Imagina só, isso é bênção demais, não é? Aí vem o segundo fruto aqui, ó, um desenvolvimento espiritual. Então, ter relacionamento com Ele gera um desenvolvimento espiritual na nossa vida. E isso que nós precisamos investir grandemente, poderosamente, ricamente. A Bíblia nos ensina a vender todos os nossos bens e comprar esse tesouro, adquirir esse tesouro. Então, a amizade de uma família com Jesus, ela converge em adoração, contrição e quebrantamento espiritual. É muito bom ter amizade com Jesus. Aí, Maria, ela teve 3 atitudes distintas ou diferentes em relação ao Senhor Jesus. A primeira está em Lucas 10:39, diz assim: e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então essa é a primeira atitude dela. A outra atitude dela, João 11:32. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Essa foi a segunda atitude de Maria. E a terceira, João 12:3, que diz assim: então Maria, tomando um arrátel de unguento de nardo puro, já vou explicar isso aí, tá? De muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, ó, Maria, ela tomou um arrátel. O que é um arrátel? É 450 gramas de unguento, 450 gramas de perfume. Irmão, hoje, a maioria não sei você, mas eu quando vou comprar perfume é 50 ou 100 ml. A gente não compra 200, 300, 400 ml. Aqui tem quase meio litro de perfume. Agora, você imagina, quase meio litro. Se a gente fizer, para fazer uma conta rápida aqui, porque ele está dizendo que é de muito preço, de grande preço, de alto preço. Judas estimou em quanto? 300 denários. Cada denário seria um dia de serviço. Então, se a gente baixasse aqui um arrátel, se fosse 300 gramas, vamos dizer que cada grama seria um dia de serviço. Pensa bem no preço desse perfume, são 300 denários, são 300 dias de serviço, se fosse, né? Mas aí pensa bem, então, ó, é quase um dia de serviço, 1 grama de perfume, 1 grama. Vamos converter, 1 ml, vamos fazer 1 por 1, tá? 1 ml de perfume, já pensou? Uma gotinha de perfume custar um dia de serviço? Então o negócio era realmente caro. Agora o nardo, ele é um óleo usado para fazer o perfume, como aqui foi nesse caso, né? Também ele tinha fins medicinais, usava para ser curado, e também ele servia para unção de reis, sacerdotes e profetas. Então, ó, resumindo, nós lemos os textos. Resumindo, qual foi as 3 atitudes de Maria aqui? Primeiro, Maria, ela sentou para ouvir Jesus. Então nós precisamos seguir o exemplo de Maria, sentar para poder ouvir Jesus. Maria, o que ela fez? Ela se aproximou. Nós precisamos nos aproximar do Senhor Jesus. Nós precisamos adorar, é o que ela fez. Ela adorou e ela também orou. Ela dirigiu a Jesus a palavra. Então ela se aproximou, adorou e orou. Aí ela também sentou-se para ouvir. Essa é a segunda, né? Agora a terceira, Maria ungiu. Maria, ela ofertou, não foi grande a soma de dinheiro do valor do perfume, pois é, então ela ofertou na vida de Jesus e ela ungiu a Jesus. No versículo 7 de João 12 vai falar que Jesus mesmo vai dizer que é para a sepultura. Ela ungiu ele para a sepultura, ou seja, ela se antecipou, porque quando as outras Marias foram lá ungir ele já não estava mais lá. Então ela se antecipou e ungiu ele. Mas no pensamento dela, o que ela fez aqui? Ela tratou Jesus como uma autoridade, porque não é para unção de rei, sacerdote, profeta? Pois é, então ela tratou ele com autoridade. Ela desejava o bem dele, ela desejava que ele fosse curado, que ele estivesse bem, porque também não é para cura esse óleo. Então é tudo isso daí, ó. Então ela sentou para ouvir Jesus, ela se aproximou, ela adorou, ela orou, ela ofertou para Jesus e o considerou como uma autoridade e queria o bem da vida de Jesus. Então a lição aqui é clara: a família que recebe Jesus na sua casa, ela desenvolve um relacionamento profundamente espiritual com ele. O terceiro subtópico fala sobre serviço concreto. Então, com Maria nós aprendemos espiritualidade profunda.
Com Marta, nós aprendemos serviço em família. Lembra que Marta servia? Serviço em família. Então, as preocupações de Marta com os trabalhos do lar indicam intenções de agradar a Cristo por meio das obras. Ela queria agradar Jesus. Ela trabalhava, ela servia para poder agradar Jesus. Quantos não têm trabalhado hoje para poder agradar Jesus? Está errado isso? Você diz, não está errado. Mas tem coisa que nós vamos aprender daqui a pouquinho. Distinguir uma coisa da outra e não tirar Deus do primeiro lugar da nossa vida. A parte espiritual em primeiro lugar. João 12:2 diz: fizeram-lhe, pois, ali uma ceia e Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam sentados com ele à mesa. Então, na cultura judaica, as mulheres serviam. Porém, quem fazia comida era o anfitrião, era a pessoa que convidava. Então, nesse caso, Lázaro fez toda a cozinha, cozinhou tudo para ele ali, depois foi se assentar à mesa, porque na cultura são as mulheres que servem, ok? Aí Lucas 10:40 diz assim: Marta, porém, andava distraída em muito serviço. Olha só, o problema não é trabalhar para o Senhor, o problema é se distrair tanto com o serviço e se esquecer do Senhor. E aproximando-se, disse-lhe: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Então, a presença de Jesus, grava isso, tá? A presença de Jesus é mais importante do que o serviço a Ele. Está entendendo? É importante trabalhar para Ele? É importante trabalhar para Ele, mas a presença dEle é mais importante que o serviço prestado a Ele. Então, prestou atenção no versículo? Então, note que para falar com Jesus foi necessário que ela se aproximasse, ou seja, ela estava trabalhando tanto para Ele que ela se encontrava longe dEle. Ela não estava mais próxima. Então, para falar com Ele, ela precisou se aproximar. Então, se distraiu com o serviço, com a própria obra de Deus, não é nem necessário fazer outras coisas, mas se distraiu com a obra de Deus, se afastou do próprio Senhor. Então, será que é para Ele mesmo que nós estamos trabalhando? Então significa que ela estava longe. Se ela estava longe, precisou se aproximar. Se nós estamos distraídos com muitos serviços, nós precisamos nos atentar, nos despertar para poder nos aproximar dEle, que é mais importante. Então, tem muita gente trabalhando para o Senhor, porém se encontra longe dEle. Temos que trabalhar para o Senhor, mas temos que ficar próximo dEle. A proximidade dEle é mais importante que o serviço prestado a Ele. Então, cada membro da família deve ser ativo nas tarefas domésticas. Não é para criticar Marta não, tá? Temos que ser ativo, só não podemos estar distraídos. Porém, sem se esquecer da prioridade. Qual que é a prioridade, Valdecir? Prioridade é a vida espiritual. Vida espiritual, sempre priorizar vida espiritual, e não deixar de trabalhar, mas priorizar a vida espiritual. Lucas 10, do 41 ao 42. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Qual é a boa parte que Maria escolheu? Maria escolheu desfrutar da presença. Então essa deve ser a nossa prioridade. Lembrando, não se esqueça, o trabalho é importante, mas existem prioridades, e a prioridade é a vida espiritual. O resumo desse tópico diz que a família que cultivava amizade com Jesus pode colher muitos frutos. E vem o terceiro tópico que diz: lições que aprendemos com a amizade de Jesus. Primeiro, uma história de amor. Essa é uma das lições que fica para nós. João 11:5, que é o nosso texto áureo. Ora, Jesus amava. Olha, a Bíblia diz que Jesus amava a Marta, sua irmã e a Lázaro. Então, peraí, quem escreveu isso aqui? Quem escreveu isso aqui foi João. João é conhecido como o apóstolo do amor. E ele está dizendo aqui que Jesus amava. Então, ele demonstrava com atos, não é só com palavras, não. A Marta, sua irmã, que no caso Maria, e também a Lázaro, ele amava. Então, Jesus amava e era amado. Ele era crido, as pessoas criam nele, essa família cria nele. Ele era reverenciado, ou seja, respeitado por toda essa família, por todos eles. Então, num lar em que se estabeleceu amizade com Jesus, não falta o amor de Deus. Se falta, é porque talvez não tenha estabelecido essa amizade ainda. Então, temos que ter um relacionamento, essa amizade com o Senhor Jesus, para que a amizade não falte, para que o amor de Deus não falte no nosso lar. 1 de João 3,18 diz: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Está vendo o que eu acabei de dizer? Então, nós temos que amar por obra, ou seja, ações, atos, gestos, e também em verdade, ou seja, coisa real, não é fake, não, coisa de verdade. Temos que amar do fundo do nosso coração. Segundo subtópico diz compreender o outro. Então nós vimos que Marta e Maria tinham perfis distintos, elas eram diferentes entre si. Maria, até coloquei aqui, Maria e Marta. Maria agia com o coração, Marta agia com as mãos.
A Maria, ela era mais sossegada, ela era mais tranquila. A Marta, ela já tinha uma emoção mais intensa. Maria, ela era mais contemplativa, ela observava mais. Marta não, Marta já era mais direta, ela falava de maneira mais direta. Maria era mais silenciosa, era mais tranquila, como diz aqui em cima, né? Mais silenciosa, mais quieta. Marta não, Marta já era mais franca, já era mais direta. Entretanto, ambas recebiam Jesus com alegria, independente do jeito, do modo de agir de cada um. Todas elas recebiam Jesus com alegria e honravam ele. E Lázaro também, tá? Não deixando de fora, não. Aqui nós estamos falando das duas, mas Lázaro também. Agora, nossa família, você acha que é diferente? Não. Na mesma casa habitam pessoas com personalidades, pensamentos diferentes umas das outras. Cada um tem o seu comportamento, como disse o nosso pastor quando ele foi no zoológico. Ele viu assim sobre os animais, né? Cada um tem o seu comportamento. Nós seres humanos também, cada um de nós temos o nosso comportamento. Cada um de nós temos o nosso jeito de ser, o nosso jeito de agir. Então talvez esse seja o maior desafio do amor em casa. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 13, que vai falar sobre o amor. Então esse é o maior desafio do amor dentro de casa. Os comportamentos, as personalidades diferentes. Olha o que 1 Coríntios diz. Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, capítulo 13, versículo do 4 ao 7 só. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, ele não se porta com indecência, ele não busca os seus interesses próprios, ele não se irrita, ele não suspeita mal, ele não folga com a injustiça, mas ele folga com a verdade. Ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera e ele tudo suporta. Isso aqui é só uma palhinha do que é o amor. Então, alguma coisa diferente disso, será que é amor de verdade? Paremos para pensar e analisar. Aí vem o terceiro subtópico que diz: ponderar quanto aos cuidados da vida. A palavra ponderar, segundo o dicionário da língua portuguesa, diz que é examinar com atenção, com minúcia, avaliar, apreciar, levar em consideração. Então vamos levar em consideração a respeito dos cuidados da vida. Então vamos lá. Desejando agradar a Cristo. Quem que não quer agradar a Cristo? Todos nós queremos agradar a Ele. Então, desejando agradar a Cristo, Marta trabalhava para dar o melhor da sua casa para Jesus. Está errado isso? Não, de maneira nenhuma. Lembra, o que está errado? Está errado é distração, você se distrair, se afatigar tanto e acabar se afastando do Senhor Jesus. Então dessa forma ela se esqueceu de priorizar a parte espiritual da tua vida, ou a melhor parte no caso. Lucas 10,40 diz: Marta porém andava distraída em muito serviço. Só essa parte do versículo, tá? Não precisa ler o restante não. Porque depois se aproximando, e vai reclamar da sua irmã, né? Quando você começa a reclamar do seu irmão, é porque você está longe de Jesus. Então você está achando que você está trabalhando demais, seu irmão não está fazendo nada, é porque você está longe de Jesus. Quando eu começo a pensar dessa maneira, é porque eu estou longe de Jesus. Então, quando eu começo a reclamar do outro, é porque eu estou afastado de Jesus. Porque quando eu chego perto de Jesus, eu não tenho tempo de reclamar. Em algum momento você viu Maria reclamando? Em algum momento você viu Lázaro reclamando? Não, só Marta. Por quê? Porque só ela diz que se aproximou do Senhor. Tá vendo? Então olha a diferença aí. Se afastou do Senhor, se distraiu com muito serviço, vai começar a falar mal do irmão. Começou a falar mal do irmão, já é um sinal que está longe do Senhor Jesus. Então nós não devemos deixar nossas responsabilidades para trás. Não, cada um tem sua responsabilidade, cada um tem que fazer aquilo que deve ser feito. Mas nós precisamos evitar sobrecarga com excessos de atividades, muitas atividades externas. Porque olha só o que Jesus diz lá em Mateus capítulo 4, versículo 4. Nem só de pão viverá o homem. Ou seja, o que ele está falando aqui, atividade externa não é atividade espiritual, é atividade de trabalho. Então, o que ele está dizendo aqui? Não é só de pão que viverá o homem, não é só de atividade externa que viverá o homem, mas do que vai viver o homem? Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, Deus ele vai suprir a nossa vida espiritual, Deus ele quer suprir a nossa vida material também. Então, não é só o trabalho das nossas mãos que nós temos que viver, nós temos que viver da palavra de Deus, porque essa é a verdadeira vida, essa é a vida que nós vamos viver por toda a eternidade. Aqui na terra é só um curto período. A minha já está acabando, já estou na descida, como eu digo para minha esposa, né? Mas a espiritual não. A espiritual vai ser eterna, de eternidade a eternidade. Ou seja, a partir do momento que eu fui criado, a partir do momento que a minha alma nasceu, houve a fusão do espírito com o corpo e nasceu esse ser humano aqui, esse corpo vai tombar, mas a alma e o espírito vai durar por toda a eternidade, não vai morrer mais. Aí eu tenho que tomar cuidado, direcionar ela para onde?
Porque existe dois caminhos, não é isso? É céu e inferno? Só existe esses dois caminhos, então eu tenho que direcionar ela através de Jesus, servindo a Jesus, seguindo a Jesus, através da salvação ministrada por Jesus na minha vida, na sua vida, nós escolhemos o caminho do céu. Agora, se eu viro as costas para Jesus, se eu me afasto de Jesus, qual que é meu destino? Você sabe, né? Lago de fogo. Esse é o final para todo aquele que se afasta do Senhor. Então, a vida ela tem a ver com equilíbrio, lembra da lição anterior? Equilíbrio, vida espiritual, vida material. Eu tenho que ter um equilíbrio nisso daí. Eu não posso pensar só em dinheiro. Não. Eu tenho que pensar em vida espiritual, céu, Jesus. É isso que eu preciso pensar. Então, ter uma vida social agitada, sem uma vida espiritual de raízes profundas, é a mesma coisa que viver no vazio. Vai viver no vazio. Sempre vai ter um vazio dentro de você. Não tem dinheiro que chega. Pode ganhar uma ilha, pode ganhar um país. Você ser dono de um país. Não vai ter. Vai ter sempre um vazio dentro de você. Não vai ser suficiente. Amém? Então o resumo desse tópico diz assim: a amizade de Jesus com a família de Betânia é uma história de amor e de cuidado. E a conclusão, tem 3 pontinhos aqui na conclusão, mas é rapidinho, tá? A nossa amizade com Jesus implica ter comunhão com Ele em todo o tempo de nossas vidas, não é um período curto, não, a comunhão com Jesus, independente de eu estar fazendo alguma coisa material, alguma coisa espiritual, eu tenho que estar em comunhão com Ele, eu tenho que ter comunhão com Ele, ou seja, eu não posso fazer uma coisa que me tire da comunhão com Ele. Tudo que eu faço, tanto na vida espiritual como na vida material, na vida secular, eu tenho que continuar estando em comunhão com Ele, eu tenho que fazer de forma que agrade a Ele, que glorifique o nome dEle. Segundo aqui, Ele é o amigo sem igual, que nos conforta quando precisamos e nos consola quando nós choramos. Qualquer necessidade que nós tivermos, Ele está pronto para nos ouvir e está pronto para nos socorrer. E o terceiro aqui, não podemos viver sem a amizade do Senhor Jesus. Tem muita gente vivendo sem a amizade do Senhor Jesus, sem ter Ele como amigo próximo, sem estar próximo dEle, afastado dEle, e dizendo-se ser cristão. Não tem como ser cristão sem estar com Cristo, sem andar com Cristo, sem ser como Cristo, sem seguir o exemplo de Cristo. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.